2, 1. Tomada 1. Claquete 1. Salmos 51, 16. Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício religioso e o ver. Salmos 51, 16 diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Em outra tradução está, não tens prazer em holocaustos. Né? Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração. Cadê? Coração quebrantado, espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Amém? Agora vai em Mateus capítulo 9, versículo 10. Falar igual os doutos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o seu discípulo, que não era o discípulo amado, mas era quando ele disse: segue-me. Mateus 9, 10. Achou? Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vinham tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Jesus não deixou nem os discípulos responder. Ele mesmo respondeu. Tá falando o que de mim aí? Ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os... Quem que precisa de médico? Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através de tua palavra. Através de tua palavra. Fala conosco, Senhor. Através da tua palavra e do teu Espírito. Nos enche da sua presença neste ambiente, que o Senhor escolheu, este ambiente, este lugar, o Senhor escolheu para manifestar a sua presença. Este lugar para ser porta de salvação. Este lugar que o Senhor escolheu. Fala conosco, Senhor. Todo valente seja amarrado no abismo e a atrapalhação cancelada no nome de Jesus. E que a minha carne caia por terra. Que de mim flua apenas aquilo que aprovera o teu Espírito e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Amém? Jesus, ele deixa muito explícito que eram os que estavam doentes, eram os que precisavam dele. Amém? Aqueles que estavam doentes eram aqueles que necessitavam dele. E ele ainda deixa claro, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus estava dizendo com isso? Que na verdade o único são ali era ele. O único são era ele. Porque me explica, gente, como que um doente, como que alguém que está contaminado vai curar o outro? Não.
Mas Jesus era a cura que aqueles homens precisavam. Jesus era a libertação e a transformação que aqueles homens precisavam. E os fariseus, que representavam a religiosidade, eles, na verdade, se achavam sãos. Entendeu? Eles, por que eles questionavam Jesus? Por que o vosso mestre come com os pecadores, os publicanos? Porque eles se achavam mais dignos do que os publicanos. Sendo que, na verdade, eles é que os mais necessitados. Só que o que acontece? A religiosidade cega. A religiosidade, ela cega, ela ensurdece para que não possa ouvir o que o próprio Isaías diz. Olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam. Então a pior doença que pode existir é a surdez espiritual e a cegueira espiritual. Por quê? Porque ela nos impede de ouvir a voz do Espírito. Ela nos impede quando muitas vezes já estamos cheios de nós mesmos, já estamos abastados, já estamos enriquecidos, como o Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia: vós pensais, vós dizeis, estou rico e abastado e não tenho necessidade de nada, e o próprio Jesus responde: vós não sabeis que vós é cego, é pobre e é nu. Então, os fariseus representavam a religiosidade, porque eles questionavam, porque na cabeça deles, alguém jamais poderia sentar com aqueles caras. Alguém jamais poderia sentar com aqueles homens. Ninguém que se dizia mestre, como inclusive o Simão, o leproso, quando Jesus entra na casa dele. Quem lembra dessa história? Quando a mulher vai lá e chora aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Lembra dessa história? O que aquele homem diz? Ele pensando consigo mesmo, dizendo: se ele fosse, olha, o questionamento e o olhar julgador. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Então, na cabeça de um religioso, ele se coloca em um patamar superior. Como na oração também, que Jesus fala na parábola do publicano e do fariseu, que ele se achava mais digno do que aquele publicano. O que eu estou querendo dizer com isso? É que todos nós precisamos de Jesus. Existe alguém na face da terra que não precisa de Jesus? Existe? Não. Mas olha como a nossa cabeça muitas vezes é contaminada pela religiosidade. A gente, com o passar do tempo, a gente aceita Jesus, não é? E a gente passa a caminhar e viver com o Senhor. E o Espírito Santo passa a nos ensinar e nos transformar. Na nossa cabeça religiosa, a gente acha que quem precisa de Jesus agora é quem ainda não foi salvo, é quem ainda não veio para a igreja, é quem ainda não está na presença. E que nós não precisamos tanto de Jesus assim. Olha como a nossa cabeça funciona muitas vezes. Está entendendo? Sendo que, na verdade, ele mesmo disse: em mim nada podeis fazer. Isso é uma cabeça religiosa de quem acha que já alcançou um patamar em que não precisa tanto assim de Jesus. E aí, o que o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo em todo o tempo. A gente entende uma coisa: não é à toa que o Senhor fez o seu Espírito, nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós.
Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso existe na nossa vida? O fato do Espírito de Deus habitar dentro de nós. É justamente para nos sustentar. Sabe muito bem que nos últimos tempos, eu me arrisco em dizer que a iniquidade, o próprio Jesus afirma, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso significa que a iniquidade, a maldade, é muito maior do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. Por que, pastor, o senhor afirma isso com tanta veemência? Porque o próprio Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o contexto ele está falando exatamente no contexto escatológico, ou seja, dos últimos tempos. Isso significa que num tempo como esse, onde a iniquidade se multiplica, não há como vencer, não há como resistir, não há como se santificar, não há como buscar, não há como ser saudável se não for pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, uma mente religiosa jamais vai pensar que precisa de ser sarado, já vai sempre pensar que eu já alcancei um nível aonde eu não preciso tanto de Jesus assim. E aí é onde começa a queda. É por isso que muitos têm naufragado na fé. É por isso que muitos têm esfriado na fé. Sabe por quê? Porque quando alguém aceita Jesus e você vê aquela fé fervorosa, uma busca incessante, uma busca calorosa, uma vida entregue e quer estar na igreja todos os dias e quer orar e quer buscar em todo o tempo, com o passar do tempo, a mente, a ação religiosa começa a querer infiltrar no coração desta pessoa, aonde ela passa a entender que ela não precisa mais de orar tanto assim. Que ela não precisa mais de buscar tanto assim. E a alma começa a adoecer por uma religiosidade. E começa a ser traduzida, começa a ser substituída por rituais. Por coisas que eu faço aparentemente. Tá entendendo? Então, o religioso, por exemplo, ele fazia os sacrifícios. Ele fazia os sacrifícios, ele fazia os rituais, e tudo isso, não se engane, tudo isso era feito, o próprio Jesus fala inclusive das orações, do jejum, de tudo aquilo que eles faziam, que eles praticavam, eles não faziam para se consagrar, para se revestir do Espírito, para se achegar ao Senhor, para quebrantar o seu coração. Pelo contrário, eles faziam para quê? Para ser visto. Era ou não era? O que Jesus fala? Ele fala, gente, contar para alguém saber que você está jejuando, não é pecado. Alguém saber que você está orando, não é pecado. O problema é por que você está orando e por que você está jejuando. Eles oravam e eles jejuavam, eles faziam os rituais, tudo para serem vistos. O que Jesus disse? Não faça, quando orares, não faça como os fariseus, que oram nas praças e fazem longas e repetidas orações para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o seu galardão. Quando jejuares, a mesma coisa. Faça aquela cara de coitado. Faz aquela coisa. Ai, nossa, mó fome, meu estômago tá roncando. Por quê? Tô na prova, né, irmão? Tô no óleo, tô jejuando. Se for para você se vangloriar, é melhor que você fique quieto mesmo, não fale nada para ninguém. Irmão, não fale nada, fica na sua. Eu já fiz alguns jejuns que ninguém nem faz ideia, eu nunca fiquei contando para ninguém. Às vezes as pessoas acabam sabendo por acaso, porque me oferece alguma coisa, um manjar assim, uma coisa bem tentadora, né? Quando você está fazendo aquele jejum e a pessoa vem com um pudim assim na sua cara. Engraçado que quando você não está jejuando, é um mistério de Deus.
Quando você não está jejuando, ninguém te oferece nada, né? É ou não é? Alguém te oferece pizza de pepperoni? Alguém vem te oferecer, né? É impressionante. O Flavinho, mano, ele é muito usado assim por Deus, sabia? Porque quando não estava, ele não trazia nada. Assim, tranquilo. Aí nos dias que eu estava jejuando, ô pastor, eu trouxe um negócio aqui pra você, trouxe isso, mais aquilo outro. Falei, caramba, é prova mesmo, hein? É. Aí, não sei quem, ninguém inventa nada em casa, né? Em casa é uma coisa, ninguém inventa nada. Aí, o dia que você tá jejuando, ai, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma pizza, não sei o quê. Ah, muito bem. O próprio Flavinho já me contou isso, mano. Nem senti o negócio, sinto até o cheiro, parece que os negócios estão entrando dentro da gente. Mas a verdade é que ninguém, você não precisa contar pra ninguém. Você não precisa ser visto por ninguém. De quem você precisa ser visto já está te vendo. Vou repetir. Quem precisa te ver já está te vendo. Já sabe a intenção do teu coração. Você fazer sacrifício e por mero ritual religioso é sacrifício de todo. É você fazer apenas para manter uma aparência. Para você manter uma aparência, vai manter uma aparência e na verdade não está subindo. Não está agradando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, a maior agrado e maior sacrifício é Deus se agradar de você e não do que você está fazendo. Como sacrifício, como, você está me vendo aqui, né? Mas o seu coração está poluído. Mas você está com raiva do irmão ali. Mas você está com prostituição na sua vida. Você está assim, entregando, mas você está com inveja do irmão porque ele deu testemunho, e ele deu testemunho do que ele ganhou, e que jejuou, buscou na minha presença algo que ele estava precisando, a porta de emprego que ele estava necessitando, e você, ou a promoção, o dinheiro que ele recebeu, um negócio que ele comprou, e você está com inveja porque você não recebeu, sendo que você não pagou o preço que o irmão pagou. Então, os fariseus representam a religiosidade e tudo aquilo que nós não podemos ser. Religiosidade. Sabe qual é o mais interessante? É que Jesus deixou bem claro: eu vim para os doentes. Ou seja, eu vim para esses caras aqui mesmo, eles estão doentes. E você não viu ninguém falando, como é que é? O Senhor me chamou de doente, também vou embora. Você viu alguém fazendo isso? É mais ou menos se ele estivesse consentindo, dizendo, a gente é doente mesmo. A gente está ferrado mesmo, a gente precisa dele mesmo. Por isso que a gente está aqui comendo com ele. Tá entendendo? Contra os fariseus, nós somos descendência de Abraão. Nós somos isso, nós somos aquilo outro. E Jesus deixa bem na cara dele. Vós sois filhos do diabo. Então, você não viu ninguém levantando da mesa e indo embora porque Jesus falou que ele veio para aqueles que estavam doentes. Eles reconheceram que eles precisavam de cura mesmo. Sabe por que os fariseus não reconheciam Jesus? Porque eles se achavam sãos. A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa, ela é estar doente e achar que está são. Ela precisar de ajuda e o orgulho é a vaidade, ela recusar a ajuda que está disponível diante dela. Eu já contei, muitas vezes a gente foi ajudar a pessoa e é por orgulho. Não quero. Eu já fui entregar cesta básica na casa de uma pessoa e por orgulho, sabe o que ela fez? Gente, é orgulho demais. Ela pegou a cesta básica e trouxe de volta para a igreja. Não foi nem aqui. Orgulho.
Sabe o que é o orgulho? A pior coisa que pode existir é a pessoa estar doente e não precisar. Sabe? Isso tem muito na vida de homem. O homem está doente, não quer ir para o hospital, não quer ir no médico. Até que chega uma hora que o negócio estoura, o negócio rebenta, aí tem que ir às pressas, senão está quase morrendo. Entendeu? Eu fico abismado, cara. Tem um negócio assim, a coisa que mais fico assim, gente, é um cúmulo de uma burrice gigantesca. A Gisele tem uma frase muito interessante. Ela fala assim: burrice tem limite. E tem mesmo. Porque até para ser burro tem que ter limite. O que é burrice? Há muitos anos todo mundo enxergava burrice, ser burro, como alguém que não tem conhecimento. Não é isso. Burrice é alguém que continua insistindo. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa fumando cigarro, por exemplo, e ela precisa de ajuda. Qual é a ajuda que a pessoa que fuma precisa? Meu, o médico falou lá, quando a pessoa para de fumar, um montão de coisas de benefício que ela ganha. De volta, né? Porque sempre teve. Aí fumou, estragou, né? O paladar dela, uma pessoa que fuma, por exemplo, ela não sente o gosto das coisas. Sabia? Ela não sente o gosto da comida. Come porque o estômago ronca, né? Mas não sente o gosto das coisas, não sente o cheiro, o paladar é afetado, o olfato é afetado, até os dentes, os lábios, já viu os lábios de quem fuma? Todo roxo, esquisito, os dentes, todo... Eu não vou falar aqui, senão... Mas até para os casados o negócio é afetado também. Tudo é afetado. E aí você vê na rua, às vezes eu passo, tô assim, a pessoa só falta estar tossindo as tripas para fora. Já viu? Aquela tosse parece, meu Deus, o estômago da pessoa, o coração, tudo vai sair pela boca. E ela continua. E tá tossindo. E com o cigarro. Falando, gente, o que é isso? Por que eu tô falando do cigarro? Porque é uma pessoa que precisa de ajuda, mas na cabeça dela ela tá bem. Não, mas eu tô fumando e até hoje não morri, tô melhor do que muita gente. Na cabeça dela tá melhor do que muita gente. Só na cabeça dela. Então, a pior coisa que pode existir é alguém que acha e pensa que está são, que pensa que tem saúde, mas está doente. E a religiosidade vem muitas vezes com isso para trazer uma cegueira espiritual e uma surdez espiritual. Para eu achar que está tudo bem, que na verdade não. Muitas vezes está na beira do abismo. Era por isso que os fariseus não identificavam Jesus. Eles não identificavam por quê? Porque eles não reconheciam Jesus como Messias. E na cabeça deles, eles achavam que eles estavam sãos. Engasguei alguma coisa. Na cabeça deles, eles achavam que eles estavam sãos, sabe por quê? Por causa dos rituais. Por causa dos rituais, porque eles entregavam os dízimos. Quer ver, ó? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Por causa dos rituais, por causa dos dízimos. Entendeu? Então, cadê? Mateus 23. Jesus desce o porrete na cabeça deles, ó.
Eles se achavam, olha como eles se achavam superiores. Primeiro Mateus 23, dentro daquilo que eu estava falando, como a religiosidade cega as pessoas a ponto delas acharem, e muitas vezes se infiltrar no nosso coração, para que a gente se ache melhor, quando na verdade se sentir melhor não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Cadê? 28. O 29, perdão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Aí, quer ver? Olha só. Eu peguei isso aqui, mas na verdade o que eu quero mostrar é outra coisa. Do 23. O 23. Cadê? Mateus 23. Não é esse. Cadê? O 23. Veja só. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Tá entendendo? Eles achavam, e tem vários outros que ele vai falar. Vocês acham que vocês vão se livrar da ira vindoura, né? Isso, na verdade, João Batista vai falar a respeito deles. Produzir frutos dignos de arrependimento. E aqui Jesus deixa claro que, na verdade, tudo aquilo que eles queriam, porque eles anulavam, em outro texto, eles anulavam e eles se preocupavam, porque eles questionaram por que os vossos discípulos não lavam as mãos, né? Era um ato, um ritual de purificação. Por que eles não lavam as mãos de comer? Não pelo contexto da higiene, mas pelo ritual. E aí Jesus devolve a pergunta para eles, dizendo, e por que vocês anulam o mandamento de Deus com as vossas tradições? O mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, eles anulavam por causa do que eu quero é dinheiro no meu bolso. Não, se alguém jurar pelo santuário, não tem nada, não tem problema não. Se jurar pelo ouro, opa! O que é isso? Religiosidade. A religiosidade vem para aquilo apenas que convém. É uma pessoa que vem à igreja, aparentemente está buscando a Deus, mas na verdade ela não está buscando a Deus, ela está buscando aquilo que Deus pode dar para ela, o que é diferente. E na verdade acaba virando um outro Deus. Que Deus? O Deus que pode dar, que ela busca apenas aquilo que pode oferecer para ela. Então, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus,
não é fazer isso ou aquilo outro, ou fazer aquilo que é aparente. É quando eu me entrego e quando há sinceridade naquilo que eu estou fazendo. E não apenas fazendo para que alguém veja, para que alguém note, para que alguém olhe, para que alguém veja que eu estou santo. Não, eu devo ser santo e não parecer. Irmão, vestimenta, é óbvio que a pessoa não vai se vestir nua, né? Porque em muitos lugares eu não tenho nada contra, cada um, né? Pessoa que quer estar lá, amém. Mas alguém medir a santidade de uma pessoa porque uma usa saia, outra usa calça, irmão, já vi irmã muitas vezes usando saia e a pombagira ali presente. Ué, e uma pessoa usando, mulher usando calça, santa, lavada, remida, guardada, santificada. Acabou. A aparência, normalmente, e até mesmo alguém assim, vem sempre acompanhado, porque ainda que a pessoa queira esconder, a aparência sempre vai transparecer aquilo que está no interior. Por mais que a pessoa tente esconder, tente manter uma aparência. Mas o exterior vai sempre expressar aquilo que está no interior. Então, Jesus fala exatamente isso, porque os fariseus faziam apenas aquilo para serem vistos. O verdadeiro sacrifício é agradar a Deus, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Está entendendo? Então, entregar dízimo, oferta, cumprir rituais, não substitui santidade. Não substitui obediência aos princípios da palavra. Não substitui a prática da justiça e nem a misericórdia. Fica com medo, não. Oh. Não substitui nada disso. Nunca substituiu. O que o Senhor vai falar a respeito de Abel em Gênesis? Deus se agradou de Abel primeiro e de sua oferta. Está entendendo? Por quê? Porque a oferta expressava quem Abel era. Aquilo que fazemos sempre vai acabar expressando quem nós somos. Por mais que as pessoas tentem esconder. Está entendendo? Então, por que a prática da justiça? A prática da justiça, porque muitas vezes as pessoas querem a mesma misericórdia que ela quer para ela, não é a mesma misericórdia que ela deseja e que ela muitas vezes exerce na vida do outro. Isso é injustiça. Porque eu quero misericórdia, mas por irmão, não. Por irmão, não. Por irmão, é igual a parábola quando Jesus fala daquele servo que devia um tanto, né? E que o senhor lá dele foi perdoar a dívida dele. Foi ou não foi? Perdoou ou não perdoou? Perdoou ou não perdoou? Vocês estão aqui? Perdoou? Sim. Perdoou. Aí quando ele saiu do que perdoou, o que ele fez? Você tá me devendo, seu cabra safado, me paga agora. Aí o outro foi, passou o vídeo e falou assim, ó, você perdoou a dívida dele, mas ele não usou da mesma misericórdia que você usou com ele, não usou com o outro. O que ele fez? Pois agora você vai ser lançado na prisão, porque você não... Por que não usaste de misericórdia, da mesma misericórdia que eu usei para um tipo, agora você vai para a prisão. Tá entendendo? Isso é injustiça, porque eu não desejo a mesma misericórdia para o outro, da qual eu anseio e quero. Senhor, me dá, me abençoa, me livra. Isso é religiosidade. Então, qual é o verdadeiro sacrifício?
é o quebrantamento genuíno. Choro sem... Irmão, choro sem arrependimento não resolve nada. O que resolve? Nada. O verdadeiro quebrantamento é quando eu reconheço quem eu sou e quem é Deus. O verdadeiro quebrantamento é quando, na verdade, eu entendo que eu não mereço nada, não. Que eu não sou digno coisa nenhuma. Os fariseus se achavam mais dignos, quando na verdade não era nada. Muitas vezes a gente fica mesmo em si mesmado, a gente acha que Deus é obrigado a nos dar as coisas. A gente acha que Deus é obrigado a nos dar. Me abençoa, Deus. Poxa, aí tem gente que fica muitas vezes chateada. E pior, fica chateada com Deus quando não recebe algo que Deus não prometeu para ela dar. Olha só, que interessante. Ainda bem que ele se controlou. E não, porque fica aquela barga, né? Aquela troca, gente. Quando as pessoas fazem isso mostra que na verdade elas não aceitaram Jesus, elas só trocaram de religião. Quando ela fala assim, não, porque eu fiz o meu voto, não, porque Deus não fez isso, não fez aquilo, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada pra gente. A gente precisa ser sincero e ser maduros para entender isso. Por que ele faz? Por causa da sua graça. A graça é a coisa mais maravilhosa que existe. Por que ele... A misericórdia, a graça é a maior manifestação de quem é Deus para o homem. Por quê? Porque a misericórdia? Porque a misericórdia a gente não recebe o castigo que nós merecíamos. Era para tomar 20 chibatadas, só recebeu uma. E mesmo assim ainda ficou aí. E a graça, o que é a graça? É a gente receber um montão de coisa que na verdade não era nem pra gente receber, porque a gente nem merecia nada. Gente, você já parou para imaginar um vaso de barro velho? De repente o Espírito Santo resolve morar dentro desse vaso. E não só ainda contente de manifestar e de morar, habitar dentro desse vaso de barro, ele ainda começa a usar esse vaso. Olha só. E vaso muitas vezes ruim, hein? Vaso ruim. Não é vaso bom, não. Você tá entendendo? Isso é quebrantamento. Eu falo assim, meu Pai do céu, agora eu sei quem que eu sou. E mais ainda, quanto mais você se aproxima dele, mais você entende quem você é e mais você entende quem ele é. Vou fazer uma pergunta aqui. Parece ser um vitimismo, mas na verdade não é. Que perto da grandeza do Deus que nós conhecemos. E até do Deus que conhecemos e do Deus que nós não conhecemos. Perto da grandeza desse Deus, quem nós somos? Quem nós somos perto da grandeza desse Deus? Os céus, o Salomão escreve, quando ele faz a oração lá, quando termina o templo de construir, que nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Ou seja, os céus, aonde ele está, nem lá pode conter a glória dele. Nem lá. Ah, não, Deus se resume lá no céu. Não, nem lá pode conter ele. Deus, até os céus não podem conter, Deus é muito maior. Então, verdadeiro quebrantamento é como o próprio Davi reconhece. E ele fala, Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Ele começa a se quebrantar. Senhor, me devolve a alegria da salvação, porque até isso foi embora. Senhor, o salmista, quando escreve também o Salmo 139, fala, o Senhor me formou de forma espantosa. E é coisa demasiadamente muito grande para mim. Eu não posso nem conceber. Eu não posso conceber na minha cabeça um Deus tão grandioso.
Se eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Mas se eu faço lá nas alças da alvorada, lá em cima, o Senhor está lá também. No mais profundo dos mares, o Senhor está lá. Para onde fugirei da sua presença? Perto de um Deus grandioso, quem nós somos? Por que eu estou dando esse senso de realidade em nós, aqui? Para a gente entender que esse é o verdadeiro quebrantamento. Esse é o verdadeiro sacrifício, quebrantamento. É aquilo que está em Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quando Jesus fala, vereis o Filho do Homem, que eles queriam alguma coisa para querer acusar Jesus quando ele estava diante do Sinédrio, aí ele fala, blasfêmias, rasgam, aquela teatro, né? Rasga suas vestes, tal. Nada, aquilo não é nada. Aquilo nada, é vexame total. Esse é o verdadeiro sacrifício. Sabe qual é o sacrifício que Deus mais se agrada? É uma coisa chamada obediência. A bem da verdade é que as pessoas querem fazer aquilo que elas querem fazer. A coisa que mais agrada a Deus é eu renunciar à minha vontade para fazer a vontade dele. Não tem coisa que mais agrada a Deus do que isso. A prática da verdadeira justiça e misericórdia. Ao invés de eu apontar, a religiosidade vai apontar, vai subjugar, vai dizer esse pobre, esse pecador, mas na verdade a prática da justiça, a verdadeira misericórdia, não é fazer aquilo que eles fizeram. Por que o vosso mestre come com os pecadores? A verdadeira prática da misericórdia é eu não apontar o dedo, é eles ir lá e se assentar na mesa também junto com eles. Para entender que na verdade eu preciso usar de misericórdia, da mesma misericórdia que me alcançou. Nunca se esqueça de que você foi alcançado por misericórdia. Nunca se esqueça disso. Use da mesma misericórdia. Eu falei aqui no culto passado, na quarta-feira, de que a matéria-prima da cura se chama misericórdia. Isso me refiro com a cura de que muitas vezes o Senhor quer usar a minha própria vida para alcançar a vida de outras pessoas. Enquanto a religiosidade estiver na minha vida, não tem salvação, não tem vidas sendo transformadas, não tem vidas sendo alcançadas, o Espírito não enche, não move aquilo que Ele quer mover sobre a igreja. Mas quando o meu olhar e quando o verdadeiro sacrifício passa a fazer parte da minha vida, então o quebrantamento não é apenas um choro deslavado, lágrimas de crocodilo, não. O choro é verdadeiro, porque na verdade o choro não é porque eu estou lambendo as minhas feridas, mas porque eu estou reconhecendo que mesmo Ele sendo grande e excelso, Ele se atenta para o humilde. Ele olha para mim e me enxerga e me encontra, e desta mesma misericórdia eu também vou usar. É assim que funciona. Não tem outro remédio, não tem outra receita. Ao invés de eu apontar, na verdade, a minha mão vai estar estendida. Porque, como eu disse no culto passado, na parábola do bom samaritano, ali é retrato de duas igrejas. A igreja religiosa e a igreja cheia do Espírito fora da curva. A igreja fora da curva, ela vai aonde ninguém quer ir. Ela vai atrás daquele que está ferrado mesmo, aquele que está na beira do caminho. E nós, principalmente nós que estamos aqui, jovens, os evangelistas, a gente precisa sair para a rua, a gente precisa ir atrás dessas pessoas. A gente precisa ir nas casas, evangelizar nas casas, sabia disso? Tem pessoas que a gente precisa bater na porta lá, conhecidos nossos. Gente, tem gente que eu vou repetir aquilo que eu falei no culto passado. Tem gente que está sorrindo na tua cara, mas está morrendo por dentro. Tem gente que está sorrindo na tua cara, mas a alma está destruída. E na verdade ela está sorrindo na tua cara, mas por dentro ela está morrendo de vontade de dizer, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ela
É você, a essa hora que você entra em cena, nós entramos em cena e o Espírito Santo vai falar, vai usar de misericórdia e a nossa mão estará estendida para levantar. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Fábio, você, Sara, Bruna, você vai conversar com a Carolzinha, você vai conversar com a Carol, esposa do Fauno, que são os duas evangelistas. Você vai ver com algumas outras pessoas, pastor Raquel. Vocês vão levantar com os oficiais, os diáconos. Vocês vão fazer um levantamento. Escute bem isso que eu estou falando. Vocês vão fazer um levantamento de casas de pessoas que não estão mais na presença. Fazer um evangelismo certeiro. Amém? De pessoas que não estão mais na presença de Deus. E vocês vão montar um cronograma aquele evangelismo lá no terminal. Não é para encerrar. Não é para... E uma coisa não substitui a outra. É para continuar fazendo os evangelismos no terminal. Ponto. Certo? Dito isso, faça um levantamento de casas, de pessoas. Flavinho, se tiver também, faça lá. Pode mandar lá no grupo dos oficiais. Amém, irmãos? Tudo bem? Ou pode mandar até lá no da igreja, porque às vezes tem outras pessoas que não são oficiais, mas que às vezes tem uma irmã que precisa de uma visita e tal. Vamos focar nisso. Certeiro. Porque às vezes a pessoa não para na rua. É óbvio, a gente semeia a palavra, é válido também. Mas quando você vai ali na casa, ali não tem rota de fuga. Tem rota de fuga? Não. Amém? Faça um levantamento com os oficiais, faça um levantamento de pessoas que não estão. E vá atrás dessas pessoas. E vai ter um mover de salvação muito grande nesses dias agora. Amém? Em nome de Jesus. Chega de fazer culto só para nós mesmos aqui. Está na hora de pessoas, caras novas. Para você, Bruna, cuidar, para você ministrar. Amém? Pastora Raquel ministrar, para o Tiago, uns jovens aí, falar assim, vamos. O Lucas falar assim, ei, ô mano, vamos para a igreja. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Tira de nós toda a religiosidade que muitas vezes nos cega e nos ensurdece, a ponto de nós não ouvirmos a Tua voz e nem enxergarmos. E muitas vezes acharmos que nós não precisamos disso, nós já estamos tranquilos, nós já somos assim, já estamos acima, já somos saudáveis e que não precisamos de Jesus mais como antes. Não, é ainda mais, é agora mais que precisamos dele. Agora, ainda mais que se aproxima a volta do Senhor, é ainda mais que precisamos dele. É ainda mais. E nós, Senhor, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tire o tampão dos nossos ouvidos, nos faça enxergar, nos dê um coração quebrantado, o verdadeiro quebrantamento, Senhor, que produz e que atrai a Tua presença, o verdadeiro quebrantamento em nós, que não tem apenas chores e lágrimas de crocodilo, mas tem o verdadeiro arrependimento, tem lágrimas sendo semeadas na Tua presença, tem lágrimas e tem um coração sincero derramado na Tua presença, tem um coração ali sedento por Ti. Não tem apenas um ritual, não tem apenas uma aparência, mas tem um coração entregue. Transforma a nossa vida desta forma. Em nome de Jesus, que nosso olhar seja de misericórdia. Que nosso olhar seja de misericórdia. Que a única diferença daquele que não te conhece, daquele e de nós, é que para nós já
entregamos a vida, nós já o conhecemos, nós já fomos despertados, já fomos tirados das trevas para a luz, mas ele ainda não te conhece, essa é a diferença. Mas nós não somos melhores do que eles, e que nós usemos da mesma misericórdia. Senhor, nos ensina a usar da mesma misericórdia da qual nos alcançou. Nos ensina a usar da mesma misericórdia da qual nos alcançou. Amém? Olha assim, Senhor, nos ensina, nos move a usar da mesma misericórdia que nos alcançou também, da mesma misericórdia da qual nós fomos alcançados, e tira de nós todo olhar religioso, toda religiosidade que nos faz nos colocarmos acima dos nossos irmãos muitas vezes. Em nome de Jesus, tira a cegueira, tira a surdez espiritual e nos faz, em nome de Jesus, ter um coração quebrantado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Jesus ainda, quando ele vai, ele encontra novamente com os fariseus, e quando ele cita esse mesmo texto: se vocês soubessem o que eu disse, quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado os inocentes. O negócio é mais pesado ainda. Por que que Jesus fala isso? Por quê? Porque o olhar deles não era de misericórdia, eles condenaram pessoas inocentes. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados. Tinha sangue de profeta e de sacerdote ali a dar com pau. Tinha muito. Só a contar lá de Saul, que derramou o sangue de... Ele exterminou sacerdotes. Exterminou sacerdotes, homens separados por Deus. Passou a fio de espada, só sobrou um para sair correndo lá e contar para Davi. Fora o sangue dos outros profetas que foi derramado. Porque existia a escola dos profetas também. Então, na época de Elias, já existiam outros profetas. Quando o nosso olhar não é de misericórdia, a nossa mão não está pronta para se estender para levantar alguém. Está pronta para derramar sangue. Como assim, pastor? Não tenho arma nenhuma? Tem sim, tua boca. Nós precisamos prestar atenção que vai chegar gente aqui. E se o teu olhar não for de misericórdia, sabe o que vai acontecer? A tua boca vai ser como uma espada e vai derramar sangue de pessoas. E você e eu vamos dar conta dessas pessoas no dia do juízo. É sério? Tá entendendo? Então, o teu olhar sempre seja de misericórdia. Quando você vê uma notícia de que algum pastor caiu, de que aconteceu alguma coisa com uma igreja, o teu olhar tem que ser de misericórdia. Senhor, tem misericórdia da vida desse pastor. Restaura a vida dele, renova ele e traz ele de volta. Traz essa pessoa de volta. Amém? Você que nos assiste, o verdadeiro sacrifício não é nada do que você faça ritualisticamente. Se você entregar o seu dízimo, a sua oferta, vir à igreja, levantar a mão e achar que isso está substituindo, e achar que Deus, isso aplaca o teu pecado escondido, você está redondamente enganado. Então, misericórdia, quebrantamento, prática da justiça. O que é a prática da justiça, pastor? É usar da mesma graça que me alcançou, usar com o outro. É eu abençoar os outros da mesma forma que um dia eu fui abençoado. É usar de misericórdia da mesma forma que eu fui alcançado por misericórdia. Amém? Deus abençoe.